Bom, e agora a gente, dando continuidade à programação, nós temos o prazer de receber a professora Gabriela Lopes de Rezende Barbosa, professora e coordenadora da área de diagnóstico estomatológico da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Dando sequência ao tema publicação científica, a professora Gabriela compartilhará conosco orientações práticas para a redação científica. A professora Gabriela é doutora em radiologia odontológica pela FOP Unicamp, com período sanduíche na University of North Carolina, at Chapel Hill, nos Estados Unidos, e é professora permanente do programa de pós-graduação em odontologia da UFO e chefe do setor de radiologia do Hospital Odontológico da UFO. Professora Gabriela, até difícil chamar ela de professora, já confesso, né? Gabi vem aqui, ela também tem dificuldade de me chamar de professor Sérgio, Serginho, então a gente vai se chamar assim, Gabi. Muito Eu tô me obrigado. sentindo em casa aqui, Dani e Serginho me recebendo, eu até esqueço que eu estou falando com dois Isso. docentes dentro de um fórum. Muito obrigada, viu, pelo convite. Me sinto lisonjeada. São muitos palestrantes importantes, né, no nosso cenário de pesquisa odontológica, trazendo temas importantíssimos a serem discutidos, né? Então, estou muito feliz. Muito obrigada. A gente que agradece o seu aceite de estar aqui conosco também. Repentinamente, né, a gente chegou com essa notícia para a Gabi. Falei que amigo é assim, a gente joga a notícia em cima da hora e ela está aí conosco. Então, Gabi, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu não sei o que acontece, minha internet, ela sente quando eu vou entrar no ao vivo e ela começa a oscilar, Então, se houver alguma coisa, vocês me avisem, mas eu espero que não. Espero que a gente Pode consiga deixar. fazer a transmissão tranquilamente. Então, eu vou iniciar, né, o que eu preparei para vocês hoje. Essas orientações práticas para redação científica, o título foi o Serginho, o professor Sérgio, que sugeriu, e eu gostei bastante, porque temos apenas 30 minutos para falar a respeito de um tema que é bastante extenso. Então, de fato, serão orientações práticas direto ao tema, e eu espero que vocês consigam adaptar cada um à sua realidade, ao seu tema, ao seu tipo de texto a ser construído, e que permita aí uma escrita mais fácil, né? Que esse é o nosso objetivo, que não seja um processo sofrível, essa construção aí de um produto final. Então, só me apresentando aqui mais uma vez, o Serginho já falou quem eu sou, de onde eu venho, mas eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, né, da área de diagnóstico estomatológico, e a minha formação é toda em radiologia odontológica. Então, falando especificamente de redação científica, né, do que ela se trata, para que ela serve, onde que a gente tem que pensar nisso. O nosso objetivo, quando a gente fala de redação científica, é ter uma comunicação escrita e aí, com isso, a gente conseguir divulgar um trabalho científico que já executamos. Então, quando a gente pensa que, bom, eu tenho um produto final de alguma coisa que me deu muito trabalho, né? Se a gente pensa numa tese de doutorado, quantos anos ali eu me empenhei para ter como produto final uma publicação daquilo que foi feito. O que eu mais quero é divulgar, é que o maior número de pessoas consiga acessar esse produto final, replicar, melhorar. Então, o objetivo é essa divulgação final desse trabalho científico da melhor forma possível. Claro que o nosso objetivo é sempre uma publicação no Qualis mais alto, mas a gente tem que pensar na redação científica também como parte, muitas vezes, aí do processo. Essa redação científica, ela entra na construção de um bom projeto, como o Saul bem falou, né? Algumas coisas ele falou e já adiantou, e aí vamos aprofundar mais nisso. E também na escrita, por exemplo, de uma dissertação ou de uma tese em um formato convencional, né? Isso também entra. Então, quando a gente pensa na nossa escrita, né, de que forma que a gente vai passar aquela informação, a gente tem que também se situar no que está acontecendo atualmente. Então, se a gente for reparar, mesmo textos muito claros, extremamente explícitos, requerem
segundas explicações, explicações adicionais. Então, você já deixou explícito que o bolo é de morango e alguém ainda te pergunta, mas o bolo é de quê? Claro que isso tudo, né, num feed no Instagram ou nas redes sociais de forma geral, isso é muito mais comum, porque ninguém tem paciência para ler nada, né? Num texto científico é diferente. Mas a gente precisa lembrar que quando a gente faz um trabalho e a gente quer publicar um artigo, a gente tem que lembrar que aquele revisor que está recebendo aquele artigo, talvez ele também não tenha muito tempo para ler aquele texto que nós mandamos. Então, essas informações que chegam até o revisor ou o editor, elas têm que estar claras e chamar a atenção positivamente para que esse trabalho ele seja eventualmente aceito. Então, o nosso papel é fazer com que esse texto que chega até o próximo esteja o mais claro possível. E aí, algumas das dicas que eu darei hoje serão nesse sentido, de ter um texto mais fluido e bastante direto. Então, um ponto que eu gosto de ter em mente e eu aconselho é ter um domínio da língua e da linguagem. Ah, professora, mas vai ser um artigo em inglês. Sim, mas você parte muitas vezes do português. Ou você pode escrever uma tese completamente em português e não em formato alternativo com um artigo. Então, o domínio da língua portuguesa, ele é o básico. Se você tem o domínio da língua e da linguagem inglesa, isso vai ser o seu diferencial, e a gente falando de pós-graduação hoje em dia, isso está ficando praticamente um requisito básico para alguns programas de notas, né, mais altas, mas pensando na língua portuguesa e na nossa capacidade da linguagem de comunicação, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Então, frequentemente, nós vemos pessoas apresentando lá na sua defesa de tese ou de dissertação, falando dos resultados obtidos, ir de encontro ou ir ao encontro de outros achados na literatura. E muitas vezes isso colocado de forma incorreta. A gente precisa lembrar que cada coisa tem um sentido. Muitas vezes essas coisas passam batido e, às vezes, de tanto escutarmos algumas coisas, a gente acaba adaptando isso à nossa rotina, ao nosso texto, ao nosso linguajar. Então, um exemplo que eu gosto bastante é que ficou na moda a palavra assertivo. Então, temos que ser mais assertivos quando falamos. Um texto deve ser mais assertivo, mas o termo assertivo quer dizer fazer afirmações. Então, fazer afirmações não é o que você queria dizer. A mesma coisa aqui no texto. Então, às vezes você fala, não, esses resultados, eles vão de encontro. Mas, às vezes, você não queria falar aquilo, você queria falar o contrário. Então, é importante ter em mente, além da língua e da linguagem, você saber qual que é o formato do texto que você está produzindo, se é o seu artigo, se é um TCC, se é uma dissertação, se é uma tese, e aí você vai adaptando em relação a isso, pensando aonde isso será publicado, se você está buscando um periódico Qualis A1, ou se isso é para a revista do CRO do seu estado, para pegar um público-alvo mais geral, e que você tem que facilitar a sua linguagem. Então, esses 3 pontos, eles devem ficar extremamente claros na hora de você construir o seu texto, tá? O formato que você está construindo aquele texto, aonde ele será publicado, qual que é o seu objetivo final de publicação e o público-alvo que lerá esse trabalho, tá? Em relação aos tipos de trabalho científico, né, nós temos alguns, mas eu abordarei em relação ao trabalho científico de pesquisa, que aí se emprega tanto as metodologias envolvendo animais, metodologias apenas laboratoriais ou clínicas, e aí a revisão de literatura e o relato de caso também são trabalhos científicos, mas tem uma estruturação um pouco diferente. Então, aí vocês peguem essas informações e adaptem aí para as revisões de literatura e os relatos de caso. Então, quando a gente fala da escrita científica, é por meio dela que nós teremos o produto final. Então, do 1 ao 7, isso demorou muito tempo e muito trabalho. Então, você observou alguma coisa, você gerou uma pergunta, você testou aquela hipótese por meio de um experimento, analisou esses dados e chegou a uma conclusão. Então, se você produz um texto ruim, é como se você desmerecesse todas essas etapas que você passou anteriormente. Então, tudo isso demandou trabalho. Não chegue no final já cansado de tanto trabalho, já enjoou da sua tese, e aí fala, ah, não, vou só escrever esse artigo aqui e mandar para a revista e está muito bom. Não, necessita o cuidado,
de um esforço de muito tempo, muitas vezes, certo? Então, em relação ao artigo, o objetivo é que a gente produza um texto final que seja objetivo, claro, consistente e conciso, ok? Eu vou mostrar alguns exemplos de textos envolvendo essas características, e é importante que a gente sempre escreva esse texto de forma impessoal, tá? Então, você não é o dono daquele trabalho, tem que falar eu achei. Não. Isso tem que ser levado para o leitor de forma impessoal e com boa legibilidade. O que é isso? Fácil de ler. Que aquela pessoa que está lendo o seu texto, ela realmente sinta uma fluidez no seu texto e ela consiga ler aquilo de forma fácil. Então, iniciando aí essas características básicas, né, de um texto bem escrito, de um artigo mais facilmente publicado e lido, a gente começa com um texto objetivo. Então, isso é uma característica muitas vezes até pessoal, né? Tem pessoas que são mais prolixas, tem pessoas que precisam falar muito para expressar algumas coisas, são bastante simples. Então, nesse momento, se você é essa pessoa, pare de fazer isso no seu texto, se policie para ser uma pessoa mais objetiva na sua escrita, tá? Então, ao invés de você fazer todo um texto, né, mais floreado, para parecer bonito aquilo que você está falando, não, a gente está falando de uma coisa quase técnica, né? Quando a gente fala em odontologia, a gente não está pensando como as pessoas das ciências sociais, a gente está testando uma metodologia praticamente. Então, a gente pode ser bastante objetivo. Nessa comparação que a gente tem aqui na tela, a gente percebe como o segundo exemplo, né, abaixo, objetivo, essa informação ela é clara, né? Ela é direta. As radiografias não detectaram, né? Não tem um parecia, eu achei e eu acredito, não devem ser usados nunca. Né? Isso aí a gente vai repetir lá na impessoalidade. Mas a gente deve deixar as coisas bastante claras. Percebam aqui nesse outro exemplo de que forma que um texto reestruturado de forma mais clara e objetiva traz esse objetivo do trabalho de forma explícita, certo? Então, não tem que haver uma interpretação de um texto, como acontece nesse exemplo da parte superior. Então, aqui, para você entender o que foi feito nesse trabalho, você precisa ler o parágrafo todo e, muitas vezes, reler para conseguir entender o que de fato foi avaliado e que de fato era o objetivo desse estudo. Ao passo que o exemplo abaixo, que o objetivo foi avaliar as percepções estéticas em relação a diferentes posições verticais, acabou, né? Direto ao ponto. E esse é o nosso objetivo. Então, na construção do texto, seja direto ao ponto. Claro, sem deixar que informações relevantes fiquem de fora dessa frase. Em relação à consistência, ser consistente ao longo de um texto facilita a leitura, porque você não vai ter que, então, voltar para tentar entender a que se refere aquele termo em um parágrafo mais inferior. Então, por exemplo, na frase de cima, no parágrafo acima, a gente pode ver que diversos termos foram empregados nesse parágrafo a se referir à mesma coisa. Então, primeiro fala de monitores, depois pesquisadores, entrevistadores e depois pacientes, da mesma forma que fala de sujeitos estudados. Professora, mas aí não fica cansativo se eu ficar o tempo inteiro falando a mesma coisa? Sim, a gente também não quer que o texto fique cansativo. Então, você vai mesclando muitas vezes, você tenta evitar muitos termos, seleciona um termo-chave que você vai repetir aí ao longo do seu texto, como acontece no exemplo de cima. Então, entrevistadores é um termo e voluntários é outro. Se você precisa colocar dois termos no mesmo parágrafo, aí sim, talvez você coloque um sinônimo para ele, mas que seja bastante claro, que ele não tenha dúvida que aquele termo se refere, por exemplo, a entrevistadores, só para evitar aquela repetição, tá? Então, muita atenção nisso, para que o texto ele fique redondo, tá? E você não tenha que ficar voltando no texto para entender quem será que fez essa ação que eu estou lendo no texto. Um texto conciso é aquele texto que contém o necessário, tá? Eu não tenho informações ali que não agregam e só prejudicam a minha leitura. Então, comparem essas duas frases antes e depois desse corte, né? Que a concentração de DNA
tem um efeito inibitório no crescimento celular. Um texto conciso, ele consegue reduzir isso e deixar isso muito mais direto, falando que a concentração de DNA inibe o crescimento celular, apenas, tá? Muito mais direto, muito mais claro e fica muito mais fácil para o leitor entender a ideia que você está querendo passar. Em relação ao texto propriamente dito, o que o leitor espera? Então, quando alguém faz uma leitura de um texto, ele está esperando que ele viu o sujeito e que, em sequência, você já vai ter a ação que esse sujeito fez. Então, se você separa esse verbo do sujeito que fez a ação, fica muito mais difícil ler. Por isso que quando a gente deixa o sujeito e o verbo próximos, a gente melhora a legibilidade do texto. Então, no primeiro exemplo, as respostas imunológicas do paciente. A ação, o verbo referente a esse sujeito, está lá no fim da frase. No meio disso tudo tem 48 horas após a exposição ao vírus, aumentaram em 50%. Então, para você chegar na ação daquele sujeito, você demorou toda a frase. E aí, a gente vem com um exemplo abaixo, que fica muito mais fácil da gente entender, que as respostas imunológicas aumentaram em 50%, e aí as informações adicionais, complementares, aumentaram em 50% em 48 horas após a exposição ao vírus. Então, percebam que a gente mostra qual foi a principal ação do sujeito e depois a gente vem complementando com as informações que são relevantes, tá? Não adianta ser conciso, ser direto e deixar informações relevantes fora. E em relação à impessoalidade, é a gente se tirar da posição de agente ali. Então, ao invés de você falar que você obteve, então, nós obtivemos amostras, nós observamos uma melhora, nós avaliamos as imagens. Não, tá? Vai deixar isso impessoal, tá? A pesquisa como um todo foi quem realizou alguma coisa. Então, foram obtidas amostras, os resultados indicaram. Tá? A partir dos resultados, conclui-se. Então, não nós concluímos. É importante que a gente se deixe um pouco de lado e adote ali uma escrita mais impessoal. Então, o segredo, né, para um texto com uma melhor legibilidade é a gente se manter com um texto simples e objetivo. E só um adendo. Quando a gente fala de simplicidade e objetividade, isso vale para uma escrita na língua portuguesa ou na língua inglesa. Existem, claro, características na escrita pertinentes à nossa língua portuguesa e outras à língua inglesa. E aí vai do seu conhecimento, e aí retoma a importância do conhecimento da língua e da linguagem para que a gente consiga elaborar os melhores textos possíveis. Então, em relação aqui a algumas dicas diretas em relação à construção de um texto simples e objetivo, o importante é a gente tentar sempre utilizar sentenças em ordem direta, né? Utilizar o sujeito com o verbo próximo dele, como eu mencionei, usar o termo mais simples possível, né? O que seja de um fácil entendimento para a maior parte dos leitores, excluir qualquer coisa, qualquer informação que seja desnecessária ou muito vaga, deixar no seu texto os termos que são bastante concretos, conhecidos e específicos. Evitar sentenças muito longas, e aí muitas pessoas acabam se embananando um pouco aí com essas sentenças longas, porque querem colocar muita informação e ainda incluir uma referência ali. Tenha em mente que a sua sentença mais curta vai conseguir levar a ideia que você consegue de forma mais objetiva. Então, o leitor não vai se perder no meio do caminho, porque é isso que a gente vê muitas vezes. A gente começa a ler uma frase, uma sentença, e no final dela a gente não lembra a que se refere o início, tá? Então, evite isso. E um ponto muito importante no texto: ligar as ideias tanto dentro das frases, quanto uma frase quanto a outra. Né? Tem gente que tem, o que eu vejo assim, né, de maior dificuldade, muitas vezes, é na parte da revisão de literatura, na introdução, e algumas vezes até na discussão. A pessoa quer jogar dados. Então, fez uma revisão de literatura e joga lá um assunto referente à panorâmica. Na sentença seguinte, ele já fala de tomografia computadorizada de feixe cônico, e não teve uma conexão de uma coisa com a outra. Então, é importante fazer uma conversa ao longo das suas sentenças
e ao longo dos seus parágrafos, consequentemente, em todo o texto. Então, isso aí fica muito mais fácil, torna a leitura mais fácil e também faz com que o texto fique mais interessante, né? Porque você vai vendo um sentido, né? Quando a gente lê um artigo bem escrito, o que a gente sente é que a gente está indo junto do texto, que a gente está navegando junto com aquele autor e entendendo o que foi feito. E aí, buscar a voz ativa e não a passiva, né? A gente tende a escrever bastante com a voz passiva na língua inglesa, então tentar evitar isso ao máximo. Agora, falando da escrita, né, propriamente dito, vou começar a escrever, né, alguns pontos que devem constar nas nossas sessões dos artigos, alguns pontos a ter em mente, e aí, uma dica que eu daria, que eu acho que é bastante importante e facilita, é a organização das suas ideias antes de você colocar aquilo no papel. Então, antes de você escrever os seus achados, o seu artigo final, o seu relatório, né, de bolsa, de mestrado ou de iniciação, que seja, organize suas ideias. Pare e pense de que forma que você pode estruturar aquelas ideias para tornar aquilo bastante claro. Então, eu, Gabriela, particularmente, eu não consigo abandonar a escrita manual na organização das minhas ideias. Então, não tem aplicativo que me sugiram, não há nada que possa substituir o papel e a caneta, na minha opinião. Então, o que eu sugiro, e aí para os meus orientados eu sempre faço isso, senta, pega um papel e faça um rascunho, um esboço do grosso que você quer colocar no papel. Então, se você tem que ter introdução, metodologia, resultado, discussão e conclusão, o que vai entrar em cada uma dessas partes? Vamos supor, dentro da sua introdução, o que você quer colocar? O que é relevante? O que você quer? O que é relevante ser colocado dentro dessa sessão? Então, se eu estou falando, se eu estou comparando, né, a acurácia de um tomógrafo para detecção de fraturas radiculares, né, você precisa dar aquele background do assunto, introduzir o assunto e falar sobre diversos temas numa mesma sessão. Se você começa a escrever isso sem pensar, você vai falar de tomografia, depois você fala de raiz, depois você fala de trauma, depois você fala de panorâmica. E aí vira, né, uma loucura. Não dá. Então, você, a princípio, pega o seu papel, faça ali a sua organização mental, para aí você conseguir escrever e orientar melhor o seu texto, para que ele fique o mais organizado, o mais inteligível possível, tá? Então, como eu falei anteriormente, né, quando a gente lê um texto bom, um artigo bem escrito, a gente sente que nós caminhamos junto com o autor naquela jornada. E esse é o nosso objetivo quando a gente escreve. Contar uma história, claro que científica, né, metodológica, mas a gente vai contar uma história e levar esse leitor junto com ela. Então, nós temos algumas sessões que são obrigatórias, né, para aquele texto. A gente começa com o título, depois a gente vai para o resumo. Eles muito, né, blocados, a gente fala muitas vezes. Esse resumo, claro, bem estruturado e também tendo em mente aonde será publicado, que isso vai variar de que forma você vai fazer o seu resumo. A introdução partindo de um panorama mais amplo, e aí afunilando para o seu objetivo de pesquisa, né? Mostrando, claro, alguns pontos-chave que eu mostrarei mais à frente. Depois, falando da metodologia empregada no seu estudo, os resultados obtidos quando você empregou essa metodologia e a discussão, que vai mostrar quais os resultados obtidos de forma crítica e comparar isso, né? Analisar isso à luz da literatura. Ao final, a gente tem em algumas revistas orientando para a gente concluir já na discussão, outros com sessão separada, a parte de agradecimentos ou referência a algum tipo de ajuda financeira e qual foi a literatura citada ao longo do seu texto. Professora, mas isso que está agora aqui na tela está totalmente fora de ordem. Sim, porque por mais que nós tenhamos uma ordem, título, resumo, introdução, metodologia, né, nós temos uma ordem de preparação do artigo que não corresponde àquele produto final. Então, o ideal é que a gente comece preparando essa metodologia. Muitas vezes ela já está semi-pronta, né? Se a gente está pensando, por exemplo,
em um trabalho que foi feito um bom projeto inicialmente, eu já fiz toda aquela metodologia redondinha para eu mandar para o comitê de ética. Então, essa geralmente é a parte mais fácil, porque alguma estrutura eu já tenho, né, para a confecção daquele artigo. Os resultados, né, por ser uma sessão bastante técnica, né, quase, de exposição dos resultados obtidos, ela também não tem grandes dificuldades na sua construção. Tem um pontinho ou outro que eu vou mencionar que a gente deve levar em mente, mas nada comparado ao tanto que a gente tem que bolar da melhor saída para expressar o que a gente quer na introdução e na discussão. Então, por isso, elas vêm depois. A introdução acaba sendo um pouco mais fácil, porque para a gente pensar naquela pesquisa, naquele objetivo, nós tivemos que fazer uma leitura prévia da literatura. Então, você já vem com um conhecimento, então a orientação do que você quer colocar ali é um pouco mais fácil. Em relação à discussão, muitas vezes ela vai se basear no que você viu, né, nos seus resultados. Claro que você já tem uma ideia do que você vai querer discutir, e mesmo porque você fez uma boa revisão de literatura inicialmente, mas ela requer uma análise crítica da literatura. Então, por isso, é a parte mais trabalhosa e por isso que a gente deixa ela para o final. A construção do resumo, do abstract, você vai deixar para o final, por quê? Porque você precisa do seu todo para mostrar uma parte. Então, você precisa do seu artigo como um todo pronto para você ver quais partes são as mais importantes a serem incluídas no resumo. E, claro, deixar aquele texto conversando dentro do seu resumo. E aí, o título, ao final, professora, mas eu pensei já no título quando eu fiz o meu projeto, ótimo. Então, você tem já um título prévio, mas é interessante que você já vá pensando se esse título, de fato, é o que está mais adequado para a sua produção. Então, falando do título, a escolha do título é algo bastante importante. Por quê? Porque na grande parte das vezes, vamos supor, se você está pesquisando radiografia periapical, você joga radiografia periapical no PubMed, aí vai aparecer uma centena, dezena, milhares de artigos sobre o tema, e você tem que ler alguns para começar a nortear sua pesquisa, sua revisão, o que quer que seja. É o título que vai te chamar, né? E o revisor que recebe o seu artigo para falar se ele vai aceitar ou não para aquela revista, ele também vai se basear inicialmente naquele título e em sequência no resumo que ele vai ler. Então, o título e o resumo, em sequência eu vou falar aqui, eles precisam chamar o leitor, né? Eles precisam vender o peixe do seu trabalho. Então, pare e pense no seu título. Teste títulos diferentes, faça opções diferentes, né? Mande para os coautores para que eles vejam aí o que fica melhor. Você pode colocar algumas palavras-chave no seu título, isso aqui, claro, não estou falando de não ter keywords, você tem que ter palavras-chave, né, no seu artigo, mas no sentido de você ter palavras pontuais que consigam quase resumir o que foi feito, né? Então, se eu estou falando de tomografia, comparação de tomógrafos para avaliação de fratura, vocês concordam comigo que eu tenho que ter a palavra tomografia e eu tenho que ter a palavra fratura radicular. Então, essas palavras que são chave do estudo têm que constar no título. Você deve, então, sumarizar o ponto principal, deixá-lo mais concisa possível, esse título, sendo bastante específico sobre o que foi feito, porque tem gente que coloca título extremamente amplo, e isso não ajuda em nada, ele só atrapalha a sua publicação. Então, você colocar o uso da tomografia computadorizada de feixe cônico na avaliação de fraturas radiculares. Eu estou falando do quê, né? Você lendo e escutando esse título, você não tem ideia do que foi feito. Então, você precisa ser específico e nortear o leitor. Evitar o uso de abreviações, né? Alguns autores utilizam abreviações que são extremamente conhecidas. Se a gente fala da tomografia, então, se eu tenho CBCT, grande parte vai saber que eu estou falando de tomografia computadorizada de feixe cônico. Mas eles devem ser evitados, as abreviações devem ser evitadas. É possível incluir o seu principal achado. Então, atualmente, principalmente, eu tenho visto isso com mais frequência do que há alguns anos. Então, se você teve um achado muito importante, com impacto, né, com uma aplicabilidade clínica importante, ao invés de você colocar ali
por exemplo, comparação de dois. Não, você já põe o resultado que você obteve. Por exemplo, o uso de laser impede a proliferação do vírus herpes, tá? Então, você consegue tentar jogar para o título esse grande achado que você teve e tentar vender melhor o seu peixe com isso. Em relação ao resumo, então você vai, a partir daquele seu artigo, construir o seu resumo, construir o seu abstract. E aí, claro que aqui eu coloquei os blocos principais de um resumo, que é dar o contexto, o propósito, não, o objetivo da pesquisa, a metodologia empregada, os resultados principais encontrados e a significância ou conclusão daquele estudo. No entanto, é importante que você sempre observe aonde isso será submetido. Você está mandando esse resumo para onde? É para um congresso? Vai ser um formato. Você está mandando ele para tal revista X? Vai ter um formato. Para a revista Y, outro formato. Então, sempre, gente, é muito importante você não se ater às normas. Por exemplo, vou fazer um abstract e lá fala que você tem que ter os subtópicos, né, os subitens, falando objective, methods e tudo mais. Você não se ater a isso, o revisor vai olhar e falar assim, meu Deus, essa pessoa não se deu ao trabalho de ler e colocar o artigo nas normas. Foi isso, né? A pessoa está viajando na maionese. Então, não é isso que você quer mostrar que você teve um cuidado na construção daquele artigo. Então, você vai se atentar a isso. De forma geral, né, de uma forma majoritária, temos aí resumos que não levam a esses subheadings, não levam a esses subitens. A gente geralmente tem, sem a definição do parágrafo inicial, um texto único blocado que tem essas principais seções. E é importante que, por mais que em alguns modelos de resumo nós coloquemos esse contexto inicial, né, esse background que tem em algumas revistas, a gente não coloca uma referência, tá? A não ser que aquela norma específica peça. Então, a gente vai dar um todo daquele assunto, mas a gente não vai colocar as referências e deve-se evitar um excesso de abreviação. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão, né, de abreviações pelo limite de palavras, ou então pelos grupos, pela determinação dos grupos de estudo, mas a gente deve ter que tomar um cuidado para aquele texto não ficar quase ilegível por se tratar basicamente de uma abreviação atrás da outra, ok? E partindo para a introdução, ela tem algumas partes importantes, que é começando dando esse panorama do assunto que você estudou, né, que você está fazendo essa pesquisa, você dar esses antecedentes. O que é isso? O que a literatura já mostra acerca do tema? Então, perceba que a gente está indo de um panorama bastante geral, né? Falando, por exemplo, de todos os métodos de imagem, depois eu falo de tomografia, depois eu falo de, tá? E eu vou afunilando essas informações. Essa técnica é chamada de zoom in. Então, você vai do mais abrangente para aquilo que é mais específico. Então, você começa fazendo um panorama geral, falando do que já foi feito na literatura, e aí partindo para o gap. O que é isso? O que não tem na literatura que tem que ser respondido, que você está querendo responder, né? O que falta, e aí essa parte do o que falta é importante, porque aí em seguida você vai trazer o seu objetivo, né? De responder aquele gap, aquela falha na literatura, e aí você vai colocar a importância do seu trabalho lá em cima. Então, se você não fala o que não tem, né? Vai parecer, mas tem tudo na literatura. Por que essa pessoa está fazendo esse trabalho? Ela está repetindo mais do mesmo? Tá? Então, é preciso ter esse cuidado. Dar o todo, ir afunilando, técnica de zoom in, mostrar o que está faltando na literatura e com base na percepção dessa literatura como um todo, mais essa parte que falta, o meu objetivo foi esse, certo? E aí que você vai trazer o porquê de você fazer esse trabalho, o porquê de você empregar essa metodologia, que seja. E aí, destaco a importância de se ter uma introdução concisa e objetiva. Então, hoje em dia a gente vê muito mais, né, dissertações e teses no formato alternativo, já com artigo.
Mas, anos atrás, eu, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi no formato tradicional. Então, a gente tinha aquele processo de escrita de um texto tradicional e depois a gente tinha que transformar tudo aquilo em um artigo. A gente tinha um texto com introdução, revisão de literatura extensa e, de repente, a gente tinha que conseguir colocar isso tudo dentro de um pequeno artigo. Pequeno artigo no sentido, um bloco de introdução de um artigo é muito diferente de uma introdução e revisão de literatura de um formato tradicional. Então, a gente tendia a colocar uma introdução extremamente longa, fazendo uma revisão de literatura muito extensa, que não era o objetivo, né, de um trabalho em um periódico de qualis alto. Então, limite-se aí aos mais importantes, às informações mais importantes, as informações mais relevantes para o entendimento do todo e daquela parte, daquela linha de pesquisa. Em relação à metodologia, né, também em alguns muda para materiais e métodos, quais são os objetivos dessa sessão? Basicamente são dois, né? Você escreve a sua metodologia primeiro para quem está lendo consiga entender o que você fez para chegar naquele resultado e para que alguém veja o seu trabalho e fale, nossa, mas que metodologia bacana, redonda, bem feita, vou replicar essa metodologia aqui variando X, né? Ou vou utilizar isso previamente para preparar uma amostra para eu então conseguir fazer a minha metodologia. Ou seja, é uma sessão que ela precisa ser muito clara, tá? Não deixe nas entrelinhas. Eu tenho certeza que aqui todo mundo aqui, né, que o âmbito aqui do fórum, todo mundo aqui já deve ter lido um artigo que você leu a metodologia e pensou, mas e isso? Mas como é que esse autor fez essa outra coisa? E isso é extremamente frustrante, porque você não vai ter aquela resposta. E aí você vai acabar replicando uma metodologia até o nível que dá, né? Até onde é possível. Isso é frustrante muitas vezes quando a gente precisa de uma metodologia bem feita, né? Então, faça uma descrição da sua metodologia com uma ordem lógica, para que aquele leitor ele consiga entender de forma bastante clara e, inclusive, replicar, se for o caso. Em relação a essa descrição, só é importante que não fique parecendo uma receita de bolo, tá? Não fique chato. Você vai descrever em uma ordem lógica e cronológica, mas numa forma fluida, ok? E aí, no cronológico, eu destaco... Essa frase, ela parece boba, mas ela é importante. Comece com o que você fez primeiro e termine com o que você fez por último. Isso é quase, né? Isso é quase não, isso é bastante óbvio, mas tem muita gente que, ao escrever a metodologia, escreve, e aí, de repente, remete ao texto a uma coisa que foi feita antes. E aí a gente tem que se policiar. Tente fazer a ordem cronológica daquilo. Porque aí até a legibilidade desse texto ficará melhor, tá? Faça, então, a lógica, releia o seu texto e pense, eu fiz primeiro isso, né? Selecionei os dentes, depois eu radiografei, depois eu simulei uma fratura, depois eu fiz a tomografia. Então, assim, vá pensando se aquele passo a passo está correto, mas claro que não descrevendo passo a passo, ficando chato. A seção da metodologia, né, nós temos algumas partes importantes a serem mencionadas. A primeira em relação aos aspectos éticos, então vai ser nesse ponto que você vai falar sobre a aprovação, ou então a não necessidade de aprovação por um comitê de ética. Aqui, eu particularmente gosto de evitar mencionar o comitê de ética, porque tem muita gente que coloca, foi aprovada no comitê de ética, por exemplo, da Universidade Federal de Uberlândia, sob protocolo, tal. Eu acho que quanto menos informação pessoal a gente colocar, melhor, né? Já que a revisão que será feita vai ser cega, então o mínimo de informação possível. E às vezes até o número de protocolo ele fica desnecessário, porque muitas vezes a gente anexa a aprovação ali do comitê de ética junto da submissão. Então aquilo pode ficar um pouco, pode ser só mencionado, né, que foi aprovado, mas o número, que muitas vezes é extenso, pode não ser incluído. Aí é importante que a gente, em seguida,
fale do study design, qual foi o desenho do estudo selecionado, e aí a gente já começa a falar sobre a amostra. Então, qual foi a amostra selecionada, os critérios de inclusão e critérios de exclusão, seja bastante direto e reto nessa parte, né? A pessoa quer entender quem ficou de fora da amostra, quem ficou dentro da amostra. E aí, depois de você descrever toda essa amostra, então, se foram indivíduos, por exemplo, você mencionar quantos do sexo masculino, quantos do sexo feminino, a idade, a distribuição da idade em toda a sua amostra. E aí, depois, a gente parte para a metodologia de fato, que é você contar como foi feito aquilo. Então, muito claramente e de forma direta, você vai explicar quais foram os métodos empregados. Ao final, você vai descrever as análises estatísticas que foram feitas e por quê. Então, importante você destacar, eu usei tal teste para ver a normalidade, tal teste para comparar tais grupos, tal teste para avaliar a correlação intra-observador, tá? Então, para que você feche com a descrição da estatística, mas explicando o porquê de cada teste empregado e também falando qual foi o software que foi utilizado, e isso, em toda essa sessão da metodologia, é bastante importante. Você se lembrar que se as pessoas podem replicar aquela metodologia, informe qual foi o fabricante, qual foi a marca, tá? Muitas vezes a versão, enfim. Na parte da metodologia, muitas vezes a gente usa figuras. Dentro disso, a gente pode ter diversas opções, esquemas. Nesse caso aqui, eu tenho uma figura de um artigo em que tem um esquema do lado esquerdo e duas imagens de uma tomografia computadorizada de feixe cônico, mostrando as duas medidas feitas, as duas metodologias testadas. Então, essa imagem, ela é autoexplicativa, né? Quem está lendo o artigo consegue olhar essa figura e entender perfeitamente como foram feitas essas medidas, tá? E esse é o objetivo de uma figura. Não que você tenha que ficar explicando 10 linhas lá na legenda para que a pessoa, ao ler, entenda o que você quis dizer. Não. Tem que ser autoexplicativa com uma resolução de imagem boa, né? Algumas revistas já colocam lá o mínimo de 300 dpi para você subir aquela foto, para que não haja uma perda na resolução, mas é importante se atentar ao formato e à resolução da imagem. E muito cuidado com o embelezamento das imagens. Então, o nosso objetivo é apresentar, né, aquela metodologia, aquele corte tomográfico para o leitor. Eu não quero que ela fique maravilhosa, ela tem que ser funcional e mostrar a realidade. Então, algumas pessoas fazem esse embelezamento de imagens. Algumas coisas às vezes são necessárias, tirar uma linha, né, para ficar mais claro, mas há de se ter cuidado e sempre conservar a sua imagem original, tá? Se você precisar em algum momento. Sobre os resultados. O primeiro ponto é, frente aos resultados obtidos, como eu posso representá-los de maneira que eles fiquem mais claros para o leitor, tá? Nós temos aí diversas opções de como podemos expressar esses resultados, gráficos, desenhos, diagramas, tabelas, e aí, qual é melhor? Não, depende dos seus resultados. Você precisa olhar e falar, não, eu acho que com esse tanto de resultado que eu tenho, ao invés de eu descrever isso num texto, eu vou fazer uma tabela contando todos esses valores, que aí eu não preciso discorrer a respeito disso no texto, tá? Então, a importância, muitas vezes, da gente ter uma tabela é evitar essa escrita. Ia ficar cansativa e o leitor não ia conseguir captar nada. Então, não vai haver a repetição. Isso é um cuidado e um erro bastante frequente. Então, diante dos seus resultados obtidos, você vai ter um olhar crítico frente a eles e falar qual é a melhor forma de expressar, de que forma que isso, né, ocupa menos espaço aqui no texto e de que forma que o leitor consegue ler e entender isso perfeitamente. Sendo preciso, breve e claro. Aqui na seção de resultados não é hora de explicar ou interpretar nada. Você vai mostrar os dados brutos, né, os valores de P que você obteve, os valores daquela avaliação, e aí lá na discussão, na sessão seguinte, é que você vai interpretar esses resultados. Para que essa sessão fique bastante clara e bastante objetiva,
Você vai expressar esses resultados e é importante que você evite misturar resultados de avaliações distintas no mesmo parágrafo. Então, se você comparou dois métodos, você vai falar desses 2 métodos em um parágrafo. Depois você fez uma avaliação intra e interobservador. Você vai jogar esses resultados em um outro parágrafo, tá? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você mistura os dois no parágrafo, o leitor fica confuso, fica muito dado e fica chato de ler. Partindo para a discussão, essa é a hora, né? É agora que são elas, é a hora da discussão. Que você vai olhar o que você fez, o que você obteve e, de acordo com isso tudo, qual que é o achado, né? O que é relevante frente a tudo isso que você fez? Primeira coisa, é claro, é que a gente acaba olhando o que eu achei, né? O que o estudo mostrou? O que os resultados apontam? Bom, diante da sessão de resultados, você vai olhar e falar assim, ah, tá, cheguei nessa conclusão. Disso que você achou, tem alguma coisa que é nova na literatura? Tá? Se tiver, você vai destacar essa novidade. Porque se você tem uma novidade, alguma coisa que ainda não se sabe na literatura, você concorda que você tem que elevar isso para o seu artigo ter maior chance de ser publicado? As possíveis informações. Então, quais as conclusões que eu chego a partir desse valor que eu obtive aqui, por exemplo? E a partir desses resultados, eu preciso pegar isso e comparar com o que já tem na literatura. Então, eu preciso analisar criticamente. O Saul falou isso é extremamente importante. Quando a gente vê com certa frequência algumas discussões que falam em um parágrafo, isso vai de encontro, esse está de acordo, esse não sei o quê, esse corrobora, e não analisa. Mas por quê que está contra? Mas por que corrobora? Qual que é o motivo? Corrobora porque é a mesma metodologia, né? Tá o oposto do que o fulano achou em 2010. Por quê? Porque ele usou um outro método, então o seu é mais acurado, então você tem outros valores. Então, é necessária essa análise crítica. E importante a gente, por mais que estejamos tentando elevar o nosso estudo e mostrar a importância dele, né, para que ele seja publicado, a gente precisa ter os pés no chão e olhar quais são as limitações daquele estudo. E também, muitas vezes, grande parte das vezes, a gente precisa discutir isso na discussão, né? A gente sabe que, em alguns casos, a gente não trabalha com a metodologia perfeita. A gente, às vezes, faz alguma coisa apesar de outras. E, às vezes, é o momento ali, na discussão, de você pontuar essa limitação e falar, olha, teve essa limitação, eu usei um modelo animal, mas o melhor seria em pacientes, mas isso não é viável. Então, é importante você ressaltar essas limitações do seu estudo. E, é claro, se o seu estudo contorna limitações de estudos prévios, esse é o momento de você destacar isso, tá? Então, outros estudos prévios tinham tal limitação. A gente fazendo essa ou de outra forma, eu consegui contornar isso e obter outros resultados, por exemplo. E a relevância, e isso aí a gente tem que ter em mente, acho que ao longo de todo o texto, da proposição do projeto, que é a relevância, muitas vezes, também relevância clínica. Relevância para aquele tópico que você está estudando, né? Por que é importante aquela pesquisa e o que isso muda. E muitas vezes, se possível, trazer uma relevância clínica. Algumas revistas, inclusive, pedem para que uma pequena sentença de relevância clínica seja adicionada ali ao final do resumo do trabalho. Então, tenha em mente por que aquilo é importante. E se você consegue transmitir essa relevância para um cenário clínico, diferente daquele laboratorial que você fez, tá? Na metodologia. E aí, propor novas ideias. Né? Como é que outros estudos podem concluir coisas melhores, né? Outros achados, o que vem depois do que você fez? Esse é o ponto. Né? Depois daqui, bom, eu adicionei esse bloquinho aqui de informação na literatura. O que vem depois? O que será que você vai agregar? O quê? Então, é interessante a gente propor aí coisas futuras. A discussão, diferentemente da introdução, a gente vai estruturar em um zoom out.
Na introdução eu falei, vocês vão começar do amplo, do abrangente, e ir fazendo, né, afunilando o assunto e fazendo zoom in, finalizando com o seu objetivo, a justificativa da pesquisa. Na discussão, a gente faz o oposto, né? A gente começa de algo específico e vai ampliando. Então, a gente começa recapitulando aquela questão por trás ali do objetivo do trabalho, daquele assunto, né? Muitas vezes a gente faz nem um parágrafo, mas uma pequena sentença introdutória mesmo a respeito do tema para iniciar a nossa discussão. Depois, a gente começa a interpretar os nossos resultados. Então, frente àqueles valores que eu mostrei na seção dos resultados, como que eu posso interpretá-los à luz da literatura? Ok? Depois, podemos trazer alguns esclarecimentos, trazer aquelas limitações que eu mencionei e finalizar esse texto. Então, a gente precisa, conversar toda essa discussão. Do mesmo jeito que a gente fez inicialmente um esquema da introdução, fazer o primeiro parágrafo assim, o segundo assim, a discussão é a mesma coisa. Vou começar o primeiro parágrafo introduzindo, depois eu vou discutir tais resultados, depois esses outros, depois falar da limitação, depois eu vou falar dos estudos futuros, e aí vou finalizar esse assunto. Tá? Em algumas revistas, a conclusão vai dentro da discussão, e aí a gente fecha todo esse assunto com a moral da história, que é a conclusão. Em outras, ela vem numa sessão separada. Ponto importante e que, de forma bastante frequente, a gente vê esse erro. Muita gente quase repete os resultados na conclusão. Tá? Mas não é o objetivo, né? A conclusão é quase o fechamento disso tudo. Não é para você ficar repetindo o resultado, frente a esses resultados, frente a essa discussão que foi feita, o que você pode concluir, tá? E aí eu sempre gosto de destacar, tenham em mente, então, a conversa dos 3 pontos. Título, conversando com o objetivo, conversando com a conclusão. Então, o seu título tem que trazer a ideia daquilo que foi feito, que aí você traz no objetivo bastante claro por que foi feito, e a conclusão é o que eu posso fechar do que eu propus inicialmente, tá? Então, se eu puder dar uma dica, né, para que vocês talvez tenham artigos aí mais bem escritos, claro que eu começaria por aquelas dicas iniciais de fazer um texto conciso, claro e direto, mas ao longo do texto, que você evidencie a importância da sua pesquisa. Então, na sua introdução, você destacando quais são as falhas na literatura que você quer trazer, né, para fechar esse gap, para tapar esses buracos na literatura com o seu artigo, né, trazendo uma informação relevante. E aí, ao longo do texto, a mesma coisa. Às vezes, você está trazendo uma metodologia diferente que ainda não foi empregada. Então, você destacar essas pequenas vitórias ao longo do seu texto, né? Ou uma metodologia diferente, um objetivo importante, ou um achado bastante distinto na literatura que vai trazer um impacto clínico importante. Então, onde for possível, né, de forma que não fique também gritante, mas vai evidenciando a importância do seu artigo ao longo do texto, né, da sua pesquisa ao longo do texto. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Aí está o meu contato, né, no Instagram e por e-mail. Eu tentei falar bem rapidinho, porque eu sei que vocês estão atrasados. Então, eu tentei correr contra o tempo aqui. Foi excelente, Gabi. Eu tô rouca, tô ficando cada hora pior. Eu tô vendo. Muito obrigada pela palestra. Eu sabia que seria maravilhosa, né? A gente já se conhece. Aí eu peço para que você aguarde um pouquinho, né? Que e para o público, para aguardar também que as meninas, eu tô ficando criança mudando de voz. Dani. Não sei, então, é o Halloween que tá chegando, né, gente? Já tô de mortiça. Daniela tá virando Cláudio no meio da palestra, que isso? Aí eu espero que a audiência também aguarde que as perguntas vão ser respondidas após a palestra de Ramon, mas muito obrigada. Obrigada, Serginho, obrigada, Dani. Obrigado você, Gabi. Minha gente.